Nós vamos dividir esse treinamento em 3 etapas. O desafio de conduzir pessoas ao processo de conversão. Primeira etapa, que é o dia de hoje, nós vamos dar um foco no processo do arrependimento. E vamos apresentar um método de evangelização focado no alvo do arrependimento, de conduzir pessoas ao processo de arrependimento. A segunda etapa, que vai ser no próximo sábado, nós vamos dar um foco na ressurreição, completando o método de hoje. O método ele vai ter 2 focos: foco no arrependimento e foco na ressurreição de Cristo. E partiremos para oficinas práticas. Vocês receberam já, né, cada um cartezinho com um resumo desse método. Eu vou explicar essa carta no decorrer da palestra de hoje. Durante a semana, vocês vão poder estudar e se familiarizar com cada uma dessas etapas, para que no próximo sábado nós possamos ter algo mais prático, uma prática através de oficinas. Hoje já vamos ter algo prático, nós vamos ver vídeos da aplicação prática desse método, né? Mas no próximo sábado vocês vão ser, vai ser dada a oportunidade para vocês praticarem em oficinas, em grupos que iremos dividir. Então no próximo sábado nós vamos completar ainda a parte teórica, trabalhando no aspecto da ressurreição, mas dedicaremos a maior parte da tarde à questão prática. E aí, nesses 2 sábados, vai ser o treinamento de evangelização que passamos para a igreja. 2 sábados, treinamento de evangelização. Entretanto, no terceiro sábado, que hoje é 15, nós vamos continuar em treinamento a equipe que virá para as viagens missionárias. Por quê? Porque nós vamos fazer a conexão dessa estratégia da evangelização com o trabalho do curso de consolidação da fé com o livro Conhecendo o Amor de Deus, que é esse livro. Então, nós vamos ter uma adaptação, fazer algumas adaptações para a realidade de um campo missionário como o Complexo ABC. Pessoas que muitas vezes não têm instrução, não têm leitura, né, na realidade deles. Então vamos fazer toda a contextualização sobre qual a postura na hora de abordar, qual a postura na hora de entrar numa casa, o que fazer e o que não fazer, toda a ética, ética necessária que precisamos ter na condução do trabalho nas casas, né? E fazer a conexão do que vimos no treinamento de evangelização com o curso Conhecendo o Amor de Deus, que o curso Conhecendo o Amor de Deus ele foi montado em cima do método que nós vamos ver aqui. A diferença é que o método ele está estruturado para, numa abordagem pessoal, você ter a apresentação do Evangelho com o objetivo de conduzir pessoas a um processo de conversão, sendo que de forma naquele contato. Já o Conhecendo o Amor de Deus vai pegar pessoas que tomaram decisão, que aceitaram Jesus como Senhor, ou que ao menos abriram o coração para receber um estudo sistemático da Palavra de Deus e compreender melhor o amor de Deus para a vida dela. E abre a porta da casa dela. Então a gente, com o Conhecendo o Amor de Deus, vai ter um ensino sistemático de maior prazo e que vai dar a oportunidade para quem se converteu ser consolidado e quem não se converteu ter um processo mais mastigado, mais sequenciado de ensino e de condução ao processo de conversão. Então esse é o nosso horizonte. 3 sábados. Para quem não vai fazer parte das viagens missionárias, o treinamento se encerrará em 2. Entretanto, mesmo que você não vá e queira estar presente,
todos serão muito bem-vindos. Não é restrito a quem vai para a viagem missionária, não. Quem vai para a viagem missionária é que a gente vai pedir um esforço para estar também no terceiro sábado. Ok? Então, primeiramente, eu começo explicando as fontes de influência que contribuíram para a apresentação que vocês vão ter hoje à tarde. Então, o que eu irei apresentar não é algo criado por mim, foi algo que eu estudei, tive influências de ministérios e livros, e eu quero dar a devida referência dessa influência aqui hoje à tarde. A primeira obra que muito me influenciou foi Evangelização, Fundamentos Bíblicos, do autor Russell Shedd. Especialmente no capítulo 2, quando ele coloca lá a necessidade desesperadora do homem. Tá? Eu vou criar um grupo no WhatsApp temporário e aí a gente vai passar para vocês, para todos entrarem, e eu vou disponibilizar essa apresentação lá, para todos terem, e vou disponibilizar os exemplos práticos desse método também lá, os vídeos no YouTube que nós temos, e alguns vídeos que nós também vamos passar aqui. Então, a gente vai trocar informação lá. Tá? O segundo livro de muita significância, inclusive vamos ter várias citações dele hoje à tarde, é o livro da série 9 Marcas, do Michael Lawrence, que tem como título Conversão, como Deus cria um povo. Então, é um outro ponto de influência do que iremos ver hoje à tarde. Um outro ponto de muita significância é um ministério internacional chamado Caravana do Arrependimento. Esse ministério propõe um retorno ao evangelismo bíblico, que aborda as questões do pecado, do juízo de Deus e da necessidade de arrependimento para só então, apresentar a graça salvadora de Jesus. Então, é um ministério que tem atuado em diversas igrejas evangélicas do Brasil, que sofreu forte influência de um pastor norte-americano, que nós vamos citar ele aqui como influência, e esse ministério tem levantado a bandeira do resgate do evangelismo bíblico. Um evangelismo compromissado com a apresentação do pecado, do juízo de Deus, da necessidade de arrependimento, para somente depois apresentar a graça salvadora do Senhor Jesus. Essa é a logo Caravana do Arrependimento. Se você botar no YouTube Caravana do Arrependimento, você vai ver vários vídeos práticos deles evangelizando, que vai trazer também muita clareza nesse processo de aprendizado. E a fonte do Caravana do Arrependimento está no pastor da Nova Zelândia, que mora nos Estados Unidos, o pastor Ray Comfort, que é um ministro evangelista cristão, fundou alguns ministérios, escreveu vários livros lá, ministérios voltados para a evangelização, e é uma grande referência desse método, dos princípios que vai estar presente nesse método, e nós vamos ver vídeos da aplicação com ele desse método. Tá? Então, começamos dizendo o seguinte: o que é um método? Um método é um procedimento, uma técnica ou um meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano. É um processo organizado, lógico e sistemático. Então, o método ele vem para nos auxiliar, nos ajudar num processo de ensino, num processo de aprendizagem. Né? E começamos definindo um aspecto do Evangelho.
Primeiro aspecto do Evangelho que eu quero destacar, que o Evangelho ele é uma necessidade. O Evangelho não deve ser apresentado como apenas algo muito interessante, mas a gente precisa aprender o desafio de apresentar o Evangelho como uma necessidade. E quando nós falamos de necessidade, tem um exemplo do paraquedas que vai explicar bem o que seria uma necessidade. Imagine que você está no avião e esse avião está com um diagnóstico do piloto que a gasolina acabou, o motor parou e ele vai cair e já está numa altura segura e todos devem pegar os paraquedas e pularem. Então, o paraquedas nessas circunstâncias tornou-se uma necessidade fundamental. Porque você compreendeu que aquele avião não tem ponto de retorno, não tem perspectiva de aterrissagem. E o paraquedas, para você que recebe esse comunicado do piloto, você precisa receber aquele paraquedas e confiar que aquele paraquedas vai ser suficiente para que você possa sair daquela condição de condenação para uma condição de sobrevivência e de salvação. E você precisa depositar sua fé nesse paraquedas, na eficácia desse paraquedas. E você vai precisar se revestir desse paraquedas. E você vai precisar acionar este paraquedas. Então, o paraquedas nessa circunstância é algo ao campo de necessidade. Não apenas algo interessante, mas é algo necessário. Então nós precisamos entender que devemos apresentar o Evangelho e a necessidade do Evangelho. As Escrituras falam lá em João 3,18 que quem não crê, e esse é um engano, é um pensamento que não condiz com a palavra de Deus, muito pecador, que guarda a expectativa de que quando morrer, quem sabe Deus é Pai, e talvez Deus vai levá-lo para o céu. Guarda-se essa expectativa, né? Mas a Bíblia diz que todos os homens já estão condenados. Já existe uma condenação lavrada, né? João 3,18. Quem não crê já está condenado. E João 12, 47 e 48, Jesus reitera isso, dizendo que já tem quem o julgue. É a palavra que tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Então a palavra proferida por Cristo no Evangelho e através dos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo, ela já apresenta uma situação de condenação. E as pessoas precisam entender essa situação de condenação para entender o Evangelho como algo necessário. E dentro desse aspecto de necessário e interessante, eu tenho duas ilustrações para vocês. A primeira delas, vamos imaginar alguém que esteja se afogando, alguém que não saiba nadar, que caiu de um barco e está já engolindo água, se debatendo sem saber como sobreviver, e de repente alguém do barco começa a mostrar para ele que ele tem à sua disposição nesse momento um colete prova de bala de última geração, capaz de proteger ele de armas de alto calibre, porque nesse colete tem placas de titânio altamente resistente e algo super interessante, mas não necessário para a circunstância que ele está. Imagine um contraponto a esse exemplo, alguém que está em uma favela do Rio de Janeiro e de repente a polícia começa a subir aquela favela com a ordem de exterminar todo o traficante que estiver lá, a polícia está para chegar e o tiroteio começa a acontecer e você vai sair de lá porque não tem perspectiva de sobreviver estando por lá, que a polícia vai chegar, os bandidos podem atirar em você ou a polícia, você tem que sair imediatamente. Tem uma rota que é mais ou menos segura, mas ainda tem risco de tiro, porque o tiro está comendo tudo que é lado. E aí vem alguém para você e diz: olha, eu tenho um colete salva-vidas feito de uma espuma de última geração
que é capaz de fazer até mesmo pessoas de 150 quilos boiar sem nenhuma dificuldade. Esse colete ele é espetacular. Poxa, que coisa interessante. Mas não é necessário para a circunstância do camarada. Os papéis estão invertidos. Né? Então, muitos, por não saber o que dizer e como apresentar o Evangelho, mesmo com boas intenções, terminam distorcendo o verdadeiro significado do Evangelho e acabam apresentando um Evangelho apenas interessante, mas não necessário. Um exemplo, um falso e de um verdadeiro Evangelho. Imagine um outro exemplo no avião em que o piloto fala com a equipe de aeromoças e pede para que elas expliquem para alguns passageiros, que não tinha paraquedas suficiente para todos os passageiros, expliquem sem gerar pânico que esse avião também irá cair e que em dado momento, quando tiver uma altura segura, capaz de ele respirar, a tripulação e alguns passageiros escolhidos vão ter a oportunidade de abrir a porta do avião e pular com seus paraquedas. Mas essa informação não poderia ser divulgada abertamente para todos os passageiros, porque senão ia gerar pânico, não tinha condição de ter paraquedas para todos. E o piloto dá essa missão para a aeromoça de passar essa boa nova de escape, de salvação, mas de forma a não gerar pânico. E ela, para não causar esse pânico, apresenta para algumas pessoas a perspectiva de usar um paraquedas. Só que nessa apresentação, ela começa a dizer, olha, você está vendo aqui, essa bolsa aqui, ela contém um paraquedas e que ela vai ser fundamental para você ter uma boa qualidade no seu voo. Você pode experimentar esse paraquedas e isso vai melhorar, essa bolsa, isso vai melhorar incrivelmente a capacidade do seu voo. Você vai ter um melhor voo, um melhor descanso, melhor dormida. Então, o passageiro acha interessante, toma o paraquedas, senta, mas com o passar do tempo, ele começa a ver que o voo não melhorou o conforto, pelo contrário, ele ficou mais incomodado naquela cadeira apertada. Aí, a aeromoça, para a tristeza dela, vê vários paraquedas colocados embaixo do banco. As pessoas não levaram a sério, porque o paraquedas foi apresentado como algo interessante, não como algo necessário. Mas se essa mesma aeromoça chegasse e falasse, olha, esse avião vai cair, nós estamos perdidos e há uma solução, há uma possibilidade de escape e esse paraquedas está reservado para você. Guarde, revista-se dele, segure com fé, não abra mão dele, porque ele vai ser o seu escape. Então, muitas vezes nós estamos apresentando um evangelho de Jesus te ama, Jesus vai transformar a tua vida, Jesus tem uma história linda para você, Jesus pode trazer de volta aquilo que você perdeu, Jesus pode trazer cura para a sua enfermidade, Jesus pode lhe dar um voo excelente, Jesus pode trazer conforto onde você está, e tudo isso é muito interessante. Só que no andar da caminhada, o sol vai bater sobre essa semente e essa semente não vai ter as raízes necessárias e ela vai ver a dificuldade do Evangelho e ela, por não entender o Evangelho como uma necessidade, vai deixar o paraquedas de lado. Então, vamos começar a apresentar o método. Primeira verdade. Não há salvação sem arrependimento. Vamos pensar nesse caso, num processo progressivo. Né? Não há salvação sem arrependimento.
Não há arrependimento sem convicção de pecados. Não há convicção de pecados sem confronto com a lei de Deus. Em outras palavras, primeiro, nós precisamos ser confrontados com a lei de Deus, para que haja convicção de pecados, para que, após a convicção de pecados, possamos ser conduzidos a um processo de arrependimento e fé, e então chegarmos à experiência de salvação. Então é um método bíblico. Nós vamos ver versículos que vai estruturar esse método. E vamos colocar esse método em papel, como foi posto, que está lá no mão de vocês, e apresentá-los para vocês. Uma das referências, Fundamentos Bíblicos, Evangelização do Fundamento Bíblico, Russell Shedd, define lá na página 26 e 27. A súplica por salvação é precedida por consciência de culpa e convicção de pecados. Sobre o método de evangelização, uma frase do evangelista D.L. Moody. Olha o que ele define. É um pecado terrível mostrar certas passagens que tratem de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido do seu pecado. Ele precisa da lei. Não lhe ofereça a consolação do Evangelho, até que veja e saiba que é culpado diante de Deus. Então, segundo D.L. Moody, alguém que aborda uma pessoa com palavras de que Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus tem um plano tremendo na tua vida. Segundo D.L. Moody, isso seria um pecado terrível, porque se a pessoa não está plenamente convencida do seu pecado, ele precisa, antes da consolação do Evangelho, do peso da lei sobre ele, para que somente depois ele possa entender o Evangelho não como algo interessante, mas como algo necessário. Porque do contrário, ele vai ver, poxa, que interessante, Jesus me ama. Isso é importante para Deus, Jesus morreu por mim, Jesus me ama. E tudo isso será muito interessante, mas possa ser que não se torne necessário. A mensagem de arrependimento. Alguns escritores usam de recursos narrativos para sintetizar fatos. E nós temos alguns dizeres por exemplo, o pastor José Antônio dos Santos, antigo pastor, saudoso pastor dessa igreja. Eu lembro de frases dele: para frente e avante. Né? Alguns slogans que ele usava: firme e avante. Né? Alguns slogans que ele usava, que resumia o teor da mensagem que ele pregava para a igreja. Sempre uma mensagem para levar a igreja firme nas promessas de Deus e avançando no reino de Deus. E o escritor Mateus escolheu em uma frase resumir o conteúdo da pregação de Jesus. E essa frase ele dizia: então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a forma como o evangelista escolheu para resumir todo o impacto da mensagem de Jesus foi destacando esse chamado ao arrependimento. Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não muito diferente, inclusive, do próprio João Batista, que o precedeu, também pregava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em uma certa ocasião, em Lucas capítulo 13, versículo 5,
diante de uma tragédia em que uma torre caiu sobre alguns homens e matou ali vários homens naquela região. E eles estavam comentando que esses homens deviam ser grandes pecadores para ter uma morte tão trágica dessa forma. Aí Jesus aproveita o gancho e aplica: olha, não só eles, eu vos digo que se cada um de vocês não se arrependerem, igualmente a eles vocês irão perecer. E Jesus se referia não somente à morte física, mas à morte espiritual, né? Então, mais um exemplo do conteúdo da mensagem de Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento. E a grande comissão de Jesus, ela está escrita em Mateus 28, ela está escrita em Marcos 17, e ela tem também recortes em Lucas 24. São observadores diferentes, destacando partes de uma mesma comissão, de um mesmo ensino. Só que alguém achou por bem detalhar algo que lhe chamou a atenção. E ele descreveu ali em Mateus 28 a ênfase no fazer discípulo, na autoridade de Jesus ressurreto, a ênfase no fazer discípulo, do ensinar a obedecer e do batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já Marcos enfatizou que os sinais hão de seguir os que creem e a ordem de ir e pregai. Já Lucas enfatizou qual seria o conteúdo dessa missão. Mateus talha a missão de fazer discípulo, de ensinar também todas as coisas que ele nos tinha ordenado. Mas Lucas, ele pegou e descreveu a essência dessa mensagem que seremos comissionados a levar. E vejamos o que diz. Assim está escrito, Lucas capítulo 24, versículo 46 a 48. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então, segundo o retrato que Lucas faz da grande comissão, nós fomos comissionados para irmos pregar o arrependimento. Nós temos a missão de pregar para que pessoas sejam chamadas ao arrependimento dos seus pecados. E em seguida, as boas novas, que é a remissão dos pecados. Está aqui as duas coisas. A primeira parte, que é o arrependimento, e a segunda parte, que é a remissão dos pecados. A igreja primitiva seguiu esta comissão. Atos, capítulo 3, versículo 19, as pessoas perguntaram a Pedro: e agora o que nós faremos diante de tudo que temos visto da manifestação do reino de Deus? Elas estavam com corações abertos. E Pedro, sem perder tempo, fala: arrependei-vos, pois, convertei-vos no sentido de mudem de direção, tenham um arrependimento efetivo, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Perceba no texto de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo, dando testemunho da sua conversão, ele traz uma perspectiva acerca da necessidade do arrependimento e da perspectiva do julgamento divino. Ele fala lá: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo traz nesse texto a perspectiva do arrependimento e a perspectiva de que um dia
Deus há de julgar com justiça a todos. Né? Então, na pregação da igreja primitiva, estava presente o arrependimento, a perspectiva do julgamento de Deus. E como nós iremos ver no sábado seguinte, estava presente o tema da ressurreição de Cristo. Não há convicção de pecados sem um confronto com a lei de Deus. Lembra do degrau? Convicção de pecados, confronto com a lei de Deus. Não, confronto com a lei de Deus, convicção de pecados para conduzir ao arrependimento. Então, a necessidade do confronto com a lei de Deus para que haja convicção de pecados. Vamos ver um versículo, Romanos capítulo 5, versículo 20. Por favor, eu pedi para o voluntário ler aqui, em voz alta. Aqui mesmo, na tela. Essa daí. Essa aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. A lei veio com uma missão para que o pecado, para que a ofensa fosse exposta, para que a ofensa abundasse, não no sentido de que a lei vai incentivar as pessoas a pecar, não. A lei vai deixar claro a ofensa e a gravidade do pecado. A transgressão vai ficar clara. Vai abundar na compreensão do pecador. Diante da lei de Deus, essa ofensa vai abundar, vai como algo que se expande, que a ficha cai, um discernimento que se amplia. A lei de Deus veio para que a ofensa do homem fosse discernida, fosse compreendida por ele, para que a ofensa abundasse. E onde o pecado é percebido, onde o pecado é compreendido, onde o pecado é discernido biblicamente, superabunda a graça de Deus. Onde o pecado é discernido biblicamente, a graça de Deus vai crescer. A graça de Deus vai ser entendida não como interessante, mas como necessária. O exemplo que vimos há pouco. Então, onde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Mas para que o pecado abundasse, para que o pecado seja discernido, a lei de Deus foi enviada para tornar claro a ofensa. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Nós vamos comentar sobre isso mais na frente. Não há convicção de pecados sem confronto com a lei de Deus. Então a lei de Deus, ela vai trazer imposições que vai levar um confronto com a pessoa e ela vai ser conduzida a um processo de convicção de pecados. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Em um certo momento do seu ministério, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus quis dizer que algumas pessoas na terra eram justas e não precisavam de Salvador. Essa é a sua fala? Não. Ele quis dizer que algumas pessoas que se consideram justas não estão prontas para ouvir o seu chamado ao arrependimento. E ele não pode chamar esses que se consideram justos a um processo de arrependimento. Eles precisam ser conduzidos pela lei
para que toda boca esteja fechada e ele se sinta condenado diante de Deus e abandone a posição de justiça e assuma a posição de pecador, para somente depois ouvir o chamado ao arrependimento. Somente depois ouvir a consolação do Evangelho. Jesus disse: eu não vim dizer para quem se considera justo que eu amo e morri por ele. Eu não vim para essas pessoas, eu não vim chamar elas, eu não posso chamá-las. Porque elas se consideram justas. Elas precisam ser conduzidas pelo processo de enfrentar a lei de Deus, para que ela esteja calada e condenada diante de Deus. É o que Romanos capítulo 3, versículo 19 está dizendo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 20. Martin Lloyd Jones. O problema das pessoas que não estão buscando um Salvador, nem a salvação, é que elas não entendem a natureza do pecado. É função peculiar da lei trazer tal compreensão à mente e à consciência do homem. E aqui tem um exemplo que foi colocado num dos treinamentos da caravana do arrependimento. Um exemplo titulado de multa de trânsito. Ele coloca lá o seguinte: imagine que um empresário bilionário se compadecesse das pessoas ali da cidade dele em relação às multas de trânsito e disse: olha, qualquer um que peticionar no meu escritório, só peticionar, nós vamos pagar a sua multa, pagar o preço da sua multa. Então muitas pessoas diriam: não, a multa que eu tinha eu já paguei semana passada, se tiver pouca coisa eu não vou perder meu tempo de ir lá no escritório de alguém, não vou querer isso não ia dar muita atenção. Mas se, paralelo a essa boa nova, fosse divulgado que todos os carros, desde 2010, saíram das fábricas montadoras com um chip que foi capaz de identificar todo tipo de transgressão, desde o dirigir sem cinto, desde o converter de uma faixa para outra sem ligar a seta, desde uma ultrapassagem errada, uma velocidade acima do que era permitido na via, e tudo aquilo estava registrado naquele chip, e aquele chip o Detran conseguiu fazer a leitura do chip de todos os carros através de radares, e essas multas estavam caindo e estavam sendo registradas de forma automática, de forma que as dívidas de muitas pessoas chegavam a passar de 100 mil reais, 300 mil reais. Então, diante de uma constatação de uma gravidade, da gravidade dessas multas, aí sim, essa oferta desse multimilionário de pagar o preço daquelas dívidas iria mover as pessoas para ir atrás dessa substituição, né? Diante do convencimento da gravidade dessas multas. Livro Conversão, que eu falei como fonte desse processo, Como Deus Cria um Povo, Michael Lawrence, diz o seguinte: a fim de que o Evangelho faça sentido, precisamos pregar a justiça e a ira de Deus. Muito facilmente, porém, as igrejas minimizam essas verdades fundamentais e com isso mudam o Evangelho. Quando não pregamos a justiça de Deus e quando minimizamos a sua ira, falamos de um outro evangelho qualquer. Mudamos o evangelho objetivo da salvação para um caminho subjetivo que conduz à realização pessoal. Ainda o livro de Michael Lawrence. Em resumo, a ira de Deus não é uma questão secundária tratada por uns poucos versículos. É um elemento fundamental na formação da cosmovisão cristã. Se não nos dedicarmos a tornar as más notícias relevantes
as boas novas também não serão relevantes. Se não nos dedicarmos a tornar as más notícias do pecado, da condenação e da ira de Deus e do julgamento de Deus como algo relevante pelo qual a pessoa deva se preocupar, as boas novas da salvação também não serão relevantes, não serão necessárias em si, interessantes, como falamos no início. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Mas a lei nos serviu como um instrutor, como um guia para nos conduzir a Cristo. Então o processo de confrontação com a lei de Deus vai nos guiar até Cristo. Mensagem de arrependimento. Por que será que hoje, tão raramente, a igreja tem trabalhado no evangelismo o tema do arrependimento e do juízo de Deus? Eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo uma literatura destacando o aspecto do arrependimento e do julgamento de Deus. Porque o que nós mais vemos nas literaturas é falando da consolação do Evangelho, do amor do Evangelho, mas muito pouco se fala do arrependimento e do juízo. Aqui um exemplo e pessoas que seguem esse exemplo. Se quisermos obter os mesmos resultados da igreja primitiva no trabalho da evangelização e discipulado, precisamos observar os seus métodos e a forma como apresentavam o Evangelho. E aí, nós vamos fazer uma breve apresentação já do método. E quero que você pegue a sua folhinha. Nessa folha nós temos duas partes. A primeira parte, que é o lado esquerdo, está dividida em três partes: abordagem, teste de bondade e a boa notícia. Então o método ele está exposto nessa parte esquerda desse encarte. O que está na parte direita são três quadradinhos, são complementos, são auxílios, são subsídios que você vai precisar ter para completar a aplicação do método. E o primeiro subsídio é uma análise dos 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Nós temos, em resumo, os seguintes mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. E nós vemos aqui que desses mandamentos nós estamos destacando em Levítico o 3, o 5, o 6, do 5 ao 10. Estamos pulando, e vamos explicar por quê, o 1, o 2 e o 4. Mas vamos citá-los. Não terás outros deuses diante de mim, versículo 3. Não farás para ti imagem de escultura, versículo 4 e 6. Não tomarás o nome do Senhor em vão, versículo 7. Guardar o sábado, versículo 8 e 11. Honrar pai e mãe, versículo 12. Não matar, versículo 13. Não adulterarás, versículo 14. Não furtarás, versículo 15. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10, não cobiçar a mulher e os bens do teu próximo. E aí vamos observar Jesus aplicando este método com o jovem rico. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 19.
verso 16. Pode ler, Filipe. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, Só meu Filipe. Mateus 19, versículo 16, e ele está agora no 17. 19, Mateus 19, 17. Pode continuar. A partir do 16, Não, vá no 17. 17. Respondeu Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. 18. Só um minuto. O que é que o jovem perguntou a Jesus? Quem pode dizer? O que é que o jovem perguntou a Jesus? O que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Jesus queria aqui apresentar a salvação pelas obras. Jesus queria fazer um confrontamento da lei com o pecado dele. Só que quando Jesus queria fazer o confrontamento da lei com o pecado dele, vamos ver o que aconteceu. Pode continuar. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vamos ver a função do jovem. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Então, Jesus começou a apresentar a lei de Deus. E disse que se ele quiser entrar na vida eterna, ele precisava cumprir com a lei de Deus. Só que nenhum homem foi capaz de cumprir com a lei de Deus, por isso todos estão condenados. Só que aquele jovem estava abraçando a sua justiça. E como Jesus disse, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, como ele estava abraçando a sua justiça, não restou saída para Jesus, senão pesar sobre ele o peso da lei. Aí Jesus fala: você tem cumprido tudo isso aqui desde a sua bem infância. Faça o seguinte, para provar que o que você está falando é verdade: venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois me siga. Porque através disso aí você vai ver onde está o seu coração, se está no próximo ou se está no seu patrimônio, na sua riqueza. Então Jesus pesa sobre ele a lei de Deus, o peso da lei de Deus. E Jesus nem sequer oferece a ele a graça do Evangelho, porque Jesus não veio chamar os que se consideram justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E aquele homem estava revestido de uma justiça, de uma moralidade, e dando testemunho de si mesmo, que tem obedecido isso, tudo isso aqui, desde a tenra infância. E aí você tem um outro detalhe, que o próprio Cristo não pega o conjunto dos 10 mandamentos para aplicar a lei no coração daquele jovem. O Cristo destaca alguns. Primeiro, porque se você for falar para alguém: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, não terás outro Deus além de mim. Isso às vezes é subjetivo e você não vai chegar a conclusões de uma apresentação, de uma abordagem tão direta. E alguns mandamentos eles são mais objetivos, mais fáceis de constatação, né? E Jesus
ele trabalha alguns desses mandamentos. Faltou até pegar aqui no encarte, você já tem um texto do Novo Testamento que reforça o não furtar, um texto que reforça o honrar teu pai e a tua mãe, assim como outros que nós vamos destacar agora. Então Jesus, ele, em algum momento do seu ministério, ele trouxe um maior peso sobre a lei de Deus. Quando o Antigo Testamento fala não matarás, Jesus veio e disse: olha, qualquer um que no seu coração odiar o seu irmão já é réu do fogo do inferno. Qualquer um que se polarizar. Quando a lei fala não adulterarás, Jesus veio pesar ainda mais a lei de Deus. Ele disse: qualquer um que no seu coração olhar para a mulher do seu próximo e a desejar no seu coração já é réu de adultério diante de Deus. O que Jesus está fazendo com tudo isso? Ele está pesando a lei sobre a compreensão dos homens, para que, diante do peso da lei, o pecado abunde, e para que, diante da abundância do pecado, a graça de Deus superabunde, como diz lá o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, que nós já apresentamos. Não dirás falsos testemunhos. Aí João 8,44 fala: olha, o pai da mentira é Satanás. Vocês, todo aquele que mente, vocês estão associados à mentira, porque vocês estão associados ao pai da mentira. Então, isso tudo vem agravando o peso e intensificando o peso da lei, para que a ofensa de Deus, a ofensa à lei de Deus, abunde na compreensão da pessoa. Tá? Entretanto, existe um princípio que Jesus usa. Ele, com o jovem rico, pesa a lei, mas com a mulher pecadora, que estava sendo esmagada pela lei, flagrada em pleno ato de adultério, Jesus não pesa a lei sobre ela, mas Jesus corre para a apresentação da graça do Evangelho, porque ela já estava esmagada pelos seus pecados e pelo peso da lei de Deus, que inclusive pedia ali o apredejamento sobre ela. Então existe esse princípio a ser conciliado: lei para o soberbo e graça para o humilde. É como uma balança. Quanto mais a pessoa manifestar um pensamento de justiça própria, de salvação mediante obras, de bondade, a lei de Deus precisa pesar sobre ela. E quanto mais ela tiver convencida do seu pecado, esmagada pelo seu pecado, pelas suas culpas, a graça de Deus precisa ser pesada sobre ela. Existem alguns complementos de textos que nós colocamos aqui no encarte do método, do lado direito, que são versículos que você vai poder fazer no seu devocional uma leitura, um processo de, se possível, até memorização, para que quando você esteja conduzindo o processo do método, você tenha esses versículos como um complemento, como um processo de sensibilização acerca, e aí eu destaquei 3 áreas: ira, inimizade contra Deus, julgamento, arrependimento. Então, versículos que vão destacar a gravidade do pecado, da transgressão contra a lei de Deus, e a inimizade contra Deus, todo aquele que se volta para as coisas do mundo, para o pecado, para o seu próprio eu, a perspectiva do julgamento de Deus e a postura certa de arrependimento. Então são versículos importantíssimos de você ter na sua aljava, como um arqueiro que tem em sua caixa de flechas
cada um desses versículos. Tá? Então, se você tem, você na aplicação do método, vai poder, não necessariamente falar todos eles para uma única pessoa, mas em algum momento o Espírito Santo vai trazer tal versículo para você corroborar e trazer a atenção da pessoa acerca daquela etapa do método que você vai estar aplicando.